Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família hoje e sempre. Aqui quem está falando com você é o pregador João Antônio e hoje eu convido a você, meu querido irmão, a participar desse nosso momento de reflexão, de meditação, desse nosso devocional que iremos realizar aqui. Um estudo abençoado, eu tenho certeza que você vai sair daqui muito mais renovado do que você já entrou. Amém? O desafio que o Senhor tem para nós, hoje e sempre, é que nós não sejamos apenas observadores, não apenas ouvintes da sua palavra, mas também praticantes em nossas ações e atitudes. Amém? O tema do nosso devocional de hoje é a paz que Cristo nos dá. E antes de refletir sobre isso, eu quero ler uma passagem com os irmãos que se encontra em João capítulo 14, o verso 27. Leia comigo o que está escrito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, meus queridos? Como podemos ver, Jesus aqui fala um pouco da sua paz. E o que nós percebemos de inicialmente é que Jesus ele faz uma dissociação entre a sua paz e a paz desse mundo. Nós podemos ver isso claramente, que ele diz assim: eu não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz que esse mundo oferece é diferente da paz de Cristo. E hoje você vai entender o porquê. A paz deste mundo, a paz que esse mundo nos dá e oferece, muitas vezes nós temos muita quantia em dinheiro, riquezas nesse mundo. Pois riqueza neste mundo é sinônimo de o quê? Felicidade. Muitas vezes tranquilidade, que não passará por provações ou necessidades financeiras. Muitas vezes é você jogar a sua vida nos prazeres desse mundo, jogar a sua vida nos prazeres da carne. Nós vivemos sem um guia de fé e prática, ou seja, viver sem a palavra de Deus nos aconselhando, nós vivemos de acordo com o nosso coração, de acordo com os nossos pensamentos, nós vivemos sem ter alguém para nos aconselhar e nos repreender em certas atitudes. Portanto, nós somos o nosso próprio guia e o nosso coração é o nosso Deus, é aquele que vai nos guiar para o caminho em que nós não sabemos e nós não nos importamos com isso. Pois viver em paz é viver livre de repreensões, viver livre de sermões. Para este mundo, isso é a paz, é ter muito dinheiro, nós vivemos jogados nos prazeres da nossa carne. Mas a paz de Cristo é a certeza da nossa salvação. A paz de Cristo é a tranquilidade de sabermos que quando Ele voltar e quando Ele se manifestar, nós subiremos junto com Ele. Nós, como sua igreja, iremos com Ele para a eternidade. E eu quero te perguntar uma coisa, meu querido irmão e minha querida irmã. Você tem essa certeza? Você tem a certeza da sua salvação, de que quando Cristo voltar a este mundo para buscar a sua igreja, você subirá com Ele para a eternidade? Oh, meus irmãos, a paz de Cristo é a nossa segurança de estarmos com Ele quando partirmos desse mundo. Seja na volta de Cristo, ou seja quando nós partirmos pela morte. Mas, meus irmãos, quantas pessoas têm buscado a paz desse mundo? Quantas pessoas em nossos dias atuais têm buscado essa paz pela facilidade, por não terem que viver com ordens ou para agradar alguém? Quantas pessoas têm buscado caminhos contrários à vontade do Senhor por serem mais fáceis? A palavra do Senhor declara que a porta larga leva ao caminho que vai à perdição. Mas a porta estreita, apesar de ser curto o seu caminho e dura a sua caminhada, nos levará para um caminho que agrada ao coração do Senhor e um caminho eterno, um caminho para junto do Pai. Então muitas pessoas têm buscado a paz desse mundo para tentar preencher o vazio na sua alma, o vazio do seu coração. Mas infelizmente, por causa da sua busca na paz errada, eles nunca são satisfeitos. Quantas vezes, meu irmão, você e eu tentamos buscar a satisfazer os desejos da nossa vida ou preencher o vazio que está em nosso coração com as coisas desse mundo, talvez com a riqueza, talvez cedendo à tentação, talvez praticando aquilo que nós achamos ser certo ou cedendo aos desejos da nossa carne que são contrários à palavra do Senhor. Quantas vezes nós cedemos às nossas vontades? Muitas vezes nós praticamos as vontades da nossa carne, jogamos a nossa vida nos prazeres desse mundo somente para tentar preencher o vazio da nossa alma. Mas infelizmente, o vazio da nossa alma só será suprido e completo quando Cristo habitar na nossa vida, pois assim a sua paz reinará em nosso coração.
A verdadeira paz, meus queridos, não é aquela que é baseada nesta terra, não é aquela que é baseada neste mundo, aquela que é passageira, mas é aquela que é celestial e eterna. A paz de Deus, ela é eterna, ela é celestial. Não está baseada nas coisas desse mundo, pois tudo que temos aqui passa a não ser a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa e eficaz, e ela está além do tempo, e ela serve para todas as gerações. Então, meus irmãos, a verdadeira paz não é aquela que é neste mundo, aquela que é passageira, mas aquela que é eterna e aquela que é celestial, que é a paz de Cristo. E algumas características dessa paz de Cristo são: ela nos é dada quando nós aceitamos Cristo e buscamos a Ele de todo o coração. Quando você se quebranta na presença do Senhor, quando você o busca de toda a sua vontade, com todas as suas forças, se esvaziando de tudo aquilo que te impede de buscar a Ele, aí você encontrará essa paz que preenche realmente o nosso ser, a certeza da nossa salvação. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus verdadeiramente, essa paz começa a reinar no nosso ser e preencher esse vazio que está dentro do nosso coração. Não são com coisas materiais e com coisas físicas que nós conseguimos preencher o vazio da nossa alma, mas sim com coisas espirituais, ou seja, a fé no Senhor Jesus e a paz de Cristo. A paz de Cristo, é nos dada para que nós tenhamos a confiança e esperança na sua volta. Nós podemos ver que no final desse versículo 27, nós podemos ver que Jesus disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, não sinta medo, não se perturbe o seu coração. E muitas pessoas hoje em dia têm se perturbado por saber que Jesus está voltando. Mas muitas vezes, meus irmãos, essas pessoas se perturbam por não estarem firmes nos caminhos do Senhor. Então, se nós, como servos de Deus, estivermos firmes na rocha e no alicerce que é Cristo Jesus, nós não temos que temer mal algum. Nós não precisamos temer a sua volta, pois a volta de Cristo não é um sinal para nós, servos dele. Não pode ser um sinal de algo que tenha a ver com medo, mas sim algo que tenha a ver com vitória, algo que tenha a ver com satisfação. Pois, meus irmãos, o céu, a eternidade é muito melhor do que a vida neste mundo. Hoje nós somos estrangeiros, nós somos como passageiros nesse mundo. Quando nós aceitamos a Cristo e recebemos essa paz, nós não podemos ter medo da volta de Cristo, mas devemos ansiar por ela, porque dessa forma Cristo voltará para nos buscar, pois Cristo prometeu e Ele cumpre todas as suas promessas. E quão bom é estar com Deus na eternidade, louvando o seu santo nome, não é verdade? Então, essa paz é para nós esperarmos com paciência e confiarmos na sua volta. É para nós não temermos a sua volta, mas sim termos a esperança de que Cristo destruirá todo o mal deste mundo e nos levará para morar com Ele no paraíso. A paz de Cristo, deve ser o juiz em nosso coração. E para isso eu quero ler uma passagem com você que se encontra em Colossenses capítulo 3, o verso 15. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colosso, que serve também para os nossos dias atuais. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém, meus queridos? Como podemos ver, aqui o apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo deve ser o juiz em nosso coração. Mas o que isso significa? Você sabe? Isso significa que nós devemos sempre ter a paz de Deus como a confirmação da sua resposta. Sabe quando você está prestes a tomar uma decisão difícil que vai impactar no seu futuro? E você pensa: eu vou até a presença do Senhor para saber se isso é a sua vontade. E quando nós nos debruçamos na presença do Senhor, pedimos a sua orientação e colocamos a busca por Ele, a orientação dEle em primeiro lugar de nossa vida, Ele nos dá uma resposta, uma confirmação se essa nossa decisão que iremos tomar está de acordo com a sua vontade e irá agradar ao coração dEle. Essa paz, essa tranquilidade. Por isso, se você for à presença do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã, e você não sentir essa paz, não faça isso que você está planejando realizar. Sabe por quê? Porque a paz de Deus, ela é a confirmação para a nossa decisão difícil que nós iremos tomar. Ela confirma a vontade do Senhor e se isso que nós estamos prestes a fazer irá agradar ao coração dele. Então, meu irmão, todas as vezes que você está prestes a tomar uma decisão que vai impactar o seu futuro, se debruce na presença do Senhor, se quebrante diante do nosso Pai, e dessa forma, se você pedir a sua orientação, essa paz vai guiar o seu coração.
E lembre-se bem, se você está se sentindo seguro, se você está com dúvida, não faça isso que você está planejando, mas sim busque a orientação ao Senhor até que Ele confirme com a sua paz a sua vontade, tá bom? Então, meus irmãos, mesmo em provações, mesmo em dificuldades, mesmo em sofrimentos que nós possamos estar passando, é possível nós recebermos e termos essa paz que excede todo o nosso entendimento. É possível, mesmo em provações, mesmo a maior das dificuldades, nós termos e sentirmos essa paz. E com ela, nós podemos ver a glória de Deus. Quem nos confirma isso é uma passagem que se conta em Atos capítulo 7, o verso 57 ao 60, que vai contar a história do primeiro mártir, Estevão. Leia comigo o que está escrito nessa passagem. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos junto contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém, meus queridos? Nesse momento nós vemos o apedrejamento de Estevão por uma coisa que ele não havia cometido. Os judeus o acusavam de blasfêmia e seguir a Jesus Cristo, que já tinha sido condenado por tais feitos que eles consideravam blasfêmias contra Deus. Então Estevão, ele no meio do tribunal, quando ele estava sendo julgado, ele viu Jesus em pé à direita de Deus. Ele viu a glória do Senhor. E nós vemos que Estevão, ele realmente tinha a paz de Deus. Sabe por quê? Porque em meio a esse momento tão crucial, mesmo esse momento que ele estava sofrendo, apedrejado, Estevão, ele teve a humildade, ele teve a tranquilidade de dizer assim: Pai, perdoa esses homens, não lhes considere culpados desse pecado. A paz de Cristo, ela nos é revelada em nossas ações. As nossas ações devem revelar que nós estamos seguindo Jesus Cristo e que a sua paz permanece em nossa vida. Foi o que aconteceu com Estevão aqui. Mesmo ele podendo amaldiçoar aquelas pessoas, mesmo Estevão tendo sido apedrejado por aquelas pessoas, ele, em vez de proferir maldições, ele proferiu bênçãos. Pai, perdoa-lhes, não lhes consideres culpados desse pecado. Então, meu irmão, a paz de Cristo deve ser revelada na minha e na sua ação, para que dessa forma nós testemunhemos para as outras pessoas a majestade de Deus em nos transformar. A mansidão é uma característica do servo de Deus, é uma característica daquele que serve ao Senhor Jesus, é um fruto do Espírito. Então, meus queridos, se nós temos a paz, nós devemos revelar em nossas atitudes. Então, meu irmão, você tem essa paz que nós comentamos? Você tem essa paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo Jesus? Se não, meu irmão, aceite a Cristo. Tenha essa paz que excede todo o entendimento e você, meu irmão, verá que a cada dia mais você irá ser transformado, você irá crescer, você irá se renovar e se fortalecer espiritualmente, porque você aceitou a Cristo e tem buscado a Ele de todo o coração, e essa paz vai te renovar a cada dia. Amém, meus queridos? Então, o que nós aprendemos hoje é que essa paz é nos dada quando nós aceitamos a Cristo. E agora nós vamos orar, e eu desejo que você entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Ele, meu irmão, e você desfrutará dessa paz que preenche todo o vazio e coloca a peça que está faltando em nosso coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na sua presença neste momento, ó Deus, para te agradecer, para te exaltar, pois Tu és soberano sobre tudo, sobre todos. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, e nós já te exaltamos pela Tua graça e pela Tua paz que tem reinado na nossa vida, ó Pai. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quantas vezes, Senhor, nós temos realizado feitos que não agradam ao Senhor, quantas vezes nós temos buscado essa paz que parece realmente nos trazer felicidade e tranquilidade, mas na verdade, Senhor, nos conduz para um caminho que leva à perdição, meu Pai. Mas em nome de Jesus, nos ajude, meu Pai, a caminhar junto para a sua rocha, focar em Cristo Jesus, que é o nosso fim e alicerce. Nos ajude, Senhor, a focar e a buscar essa paz que excede todo entendimento e que preenche o nosso coração, ó Deus. Quantas vezes as pessoas têm buscado essa paz neste mundo, que é muito mais fácil e o caminho é menos pesado para se cumprir, ó Deus. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a entender, meu Pai, que por mais que o caminho seja fácil,
a consequência será desastrosa, meu Pai. E se nós buscarmos a Ti e abrirmos a porta correta, a porta estreita, que por mais que seja difícil o caminho nos leva à vida, nós receberemos essa paz que excede todo o entendimento, ó Deus. Ó Senhor, nos ajude a revelar essa paz em nossas ações. Nos ajude, meu Pai, que mesmo em dificuldades nós estejamos firmes e sentemos a Sua paz. Senhor, que nós possamos a cada dia caminhar junto contigo e buscar a Sua paz, que preenche o vazio do nosso coração e satisfaz a nossa alma. Nós te agradecemos por tudo e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que bênção. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu peço a você que se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Deus te abençoe.